Você leu sobre milagres a vida toda, mas já se perguntou por que algumas pessoas os experimentam e outras não? Existe um padrão escondido nas Escrituras que conecta todo avanço impossível. Desde um pastor de ovelhas derrotando um gigante até muralhas, desabando ao som de trombetas. Um capítulo contém a resposta. E não é o que a tradição religiosa lhe ensinou. Não se trata de pensamento positivo ou de esperança vã. Trata-se de uma força sobrenatural tão real que literalmente move a mão de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente no capítulo mais incompreendido da Bíblia. Aquele que revela como pessoas comuns acessam um poder extraordinário. 2 irmãos caminharam em direção a Deus com suas ofertas, mas seus corações carregavam intenções completamente diferentes. Caim trouxe vegetais de sua horta, frutas e grãos que ele havia cultivado e colhido com cuidado. Abel trouxe seu melhor cordeiro, um que ele havia visto nascer e nutrido com suas próprias mãos. Ambos haviam trabalhado arduamente sob o sol, mas apenas um realmente entendia o que Deus queria de seus corações. Abel olhou para o seu melhor cordeiro e soube, sem questionar, que era este que Deus merecia. Não o doente que morreria de qualquer maneira, não o menor que não lhe faria falta, mas sim o melhor animal de todo o seu rebanho. Este cordeiro representava tudo de bom que Abel tinha a oferecer. Quando lemos Hebreus 11:4, descobrimos algo surpreendente sobre o coração de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus falou bem das suas ofertas. E pela fé, Abel ainda fala, mesmo depois de morto. O sacrifício de Abel não se tratava apenas de seguir alguma regra ou tradição religiosa que alguém lhe havia ensinado. Seu coração era completamente diferente do de seu irmão. Abel via Deus como santo e perfeito, alguém que merecia o absoluto melhor, nunca sobras ou segundas opções. Seu sacrifício fluía de confiança e amor genuínos, não de dever ou obrigação. Enquanto a oferta de Caim foi rejeitada porque seu coração não estava certo, a de Abel foi aceita porque veio da fé. Este momento estabeleceu algo crucial que ecoaria por toda a história, que Deus olha para os nossos corações, não apenas para as nossas ações. Em um mundo que se tornava mais escuro e violento a cada dia que passava, um homem escolheu trilhar um caminho completamente diferente de todos ao seu redor. Enoque não apenas orava quando o problema batia à sua porta, ou se lembrava de Deus apenas durante celebrações religiosas especiais. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, ele conversava com Deus como um amigo conversa com seu companheiro mais próximo. Todas as noites, antes de dormir, eles caminhavam juntos pela criação, compartilhando pensamentos e sonhos, discutindo os acontecimentos do dia e as possibilidades do amanhã. Isto não era rotina religiosa ou ritual vazio. Esta é uma relação viva e real com o Criador do Universo. Enquanto outros perseguiam riqueza, poder e prazer, Enoque perseguia o coração de Deus. Por 3 séculos inteiros, 300 anos, Enoque viveu esta vida incrível de comunhão diária com o Todo-Poderoso. Então, algo aconteceu que nunca havia ocorrido antes na história humana e não voltaria a acontecer até a época de Elias, séculos depois. Hebreus 11:5 explica este evento milagroso. Pela fé, Enoque foi levado para que não experimentasse a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Num dia comum, durante uma de suas caminhadas regulares, Enoque simplesmente não estava mais lá. Sua família procurou por toda parte. Seus amigos chamaram seu nome, mas Enoque havia desaparecido completamente, porque Deus amava tanto a amizade deles que decidiu levar Enoque diretamente para o céu sem experimentar a morte.
A vida de Enoque provou que a amizade íntima com Deus não é apenas possível, é o que Deus mais deseja de cada um de nós. O sol brilhava intensamente em um céu azul claro quando Deus falou a Noé sobre algo que nenhum ser humano jamais havia testemunhado antes. Um dilúvio maciço cobriria a terra inteira. Deus o avisou. Toda criatura viva morreria, exceto aquelas que Noé salvasse em um barco maior do que qualquer coisa que alguém jamais imaginara. Nesta época da história, a chuva era apenas uma névoa suave que regava o chão. Ninguém jamais tinha visto tempestades destrutivas ou inundações que matassem pessoas. A ideia de água caindo do céu em quantidade suficiente para cobrir montanhas parecia absolutamente ridícula para todos que ouviam Noé falar sobre isso. Mas Noé acreditou em cada palavra que Deus lhe disse. Sem questionar ou duvidar, ele imediatamente começou o projeto gigantesco que Deus lhe havia dado. Por mais de 100 anos, mais de uma vida inteira, Noé martelou e moldou a madeira enquanto seus vizinhos riam, apontavam e faziam piadas sobre o velho maluco que construía um barco em terra seca. Hebreus 11:7 revela por que Noé pôde trabalhar com tanta fidelidade por tanto tempo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas ainda não vistas, em santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por sua fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Todos os dias, durante décadas, Noé trabalhou naquela enorme arca enquanto as pessoas o ridicularizavam. Crianças provavelmente atiravam pedras no estranho barco. Os adultos certamente questionavam a sanidade de Noé. Mas Noé continuou trabalhando porque confiava na palavra de Deus mais do que na opinião humana. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu, as pessoas provavelmente ainda riram. Mas, à medida que a chuva continuou por dias, depois semanas, e depois 40 dias e noites inteiras, o riso se transformou em gritos. A água continuou a subir até cobrir todas as montanhas da terra. Apenas Noé, sua família e os animais que Deus o havia instruído a reunir sobreviveram ao dilúvio que destruiu o mundo inteiro. Abraão havia construído exatamente o tipo de vida que a maioria das pessoas passa a existência inteira tentando alcançar. Ele vivia confortavelmente na próspera cidade de Ur, com enorme riqueza, servos leais que cuidavam de suas necessidades diárias e completa segurança para o seu futuro. Seus negócios eram bem-sucedidos. Sua reputação era sólida. E sua família era bem respeitada em toda a comunidade. Então, um dia, Deus falou palavras que mudariam absolutamente tudo sobre a existência confortável de Abraão. Saia de sua terra, de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nenhum mapa detalhado mostrando a rota a seguir, nenhuma direção específica sobre qual caminho percorrer, nenhuma linha do tempo explicando quanto tempo a jornada exigiria, apenas um comando simples para deixar para trás tudo o que era familiar e confiar em Deus para o destino. A maioria das pessoas passaria meses fazendo centenas de perguntas práticas. Para onde exatamente estamos indo? Como saberemos quando chegarmos? O que faremos para ter dinheiro durante a viagem? Quem comprará nossa propriedade? E se não conseguirmos encontrar comida ou água ao longo do caminho? Mas Abraão não fez nenhuma dessas perguntas lógicas. Hebreus 11:8 revela a incrível resposta de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado a ir para um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e partiu. Embora não soubesse para onde estava indo, Abraão imediatamente arrumou toda a sua casa, sua esposa, seus servos, seus... A fé de Abraão não era cega ou tola. Era uma confiança informada no caráter perfeito de Deus.
Ele havia aprendido o suficiente sobre Deus para saber que suas promessas eram completamente confiáveis, mesmo quando pareciam impossíveis para o entendimento humano. A disposição de Abraão de deixar para trás tudo o que era seguro e familiar demonstrou que a fé real exige render nossos próprios planos confortáveis para abraçar os propósitos perfeitos de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Sara tinha 90 anos quando ouviu Deus fazer uma promessa que parecia completamente impossível por todas as regras da natureza. Seu corpo havia encerrado os anos de fertilidade décadas antes, e seu marido Abraão estava perto dos 100 anos. Ter um bebê na idade avançada parecia absolutamente ridículo por todas as leis médicas e biológicas que governavam a reprodução humana. Durante anos, Sara sonhou em segurar o próprio filho. Mas esses sonhos foram desaparecendo lentamente, à medida que mês após mês se passava sem concepção. Agora, quando seu corpo estava velho demais para sequer considerar tais possibilidades, Deus lhe estava prometendo exatamente aquilo que ela havia desistido de esperar. Mas quando Sara ouviu a promessa de Deus sobre lhe dar um filho, algo poderoso e sobrenatural aconteceu profundamente em seu coração. Ela enfrentou uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ela poderia focar em sua idade e limitações físicas, ou poderia focar no poder ilimitado e na fidelidade de Deus. Hebreus 11:11 nos mostra a incrível decisão de Sara. E pela fé, até mesmo Sara, que já havia passado da idade de ter filhos, recebeu poder para conceber, porque considerou fiel aquele que fez a promessa. Sara não fingiu que era jovem novamente, nem ignorou os fatos óbvios sobre sua condição física. Ela simplesmente escolheu acreditar que as promessas de Deus eram infinitamente mais fortes do que as limitações naturais. Sara julgou Deus fielmente. Ela avaliou seu caráter e concluiu que ele poderia ser totalmente confiado, mesmo quando suas promessas pareciam contradizer tudo o que ela podia ver e compreender. Quando o bebê Isaque finalmente nasceu, o riso de pura alegria de Sara ecoou por todo o seu acampamento, provando a todos que absolutamente nada é difícil demais para o Deus que mantém sua palavra. Isaque não era mais a criança pequena que muitas pessoas imaginam ao ouvir esta história. Ele havia crescido e se tornado um jovem forte, velho o suficiente para carregar a pesada madeira montanha, acima no caminho íngreme e inteligente o suficiente para notar que algo muito importante estava faltando na preparação do sacrifício. Enquanto subiam o Monte Moriá juntos, a mente de Isaque começou a analisar a situação. Eles tinham fogo para acender o sacrifício. Eles tinham muita lenha para queimar a oferta. Eles tinham a faca que Abraão precisaria para matar o animal. Mas, quando Isaque olhou atentamente ao redor, percebeu que haviam esquecido o elemento mais essencial, o próprio cordeiro. Quando Isaque perguntou a seu pai sobre esta óbvia omissão, a resposta de Abraão foi simples, mas carregada de significado. Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Enquanto continuavam caminhando e conversando, Isaque começou lentamente a entender algo que gelou seu sangue. Ele era o cordeiro que seu pai planejava sacrificar. Quando Abraão finalmente amarrou as mãos de Isaque e o colocou sobre o altar que haviam construído juntos, Isaque enfrentou o teste de fé mais difícil que qualquer jovem poderia imaginar. Ele era forte o suficiente para lutar contra seu pai idoso e rápido o suficiente para fugir montanha abaixo. Mas Isaque não resistiu nem tentou escapar. Em vez disso, ele escolheu confiar completamente tanto em seu pai terreno, Abraão, quanto em seu pai celestial, Deus. A fé de Isaque era tão notável quanto a de Abraão, mesmo quando tudo parecia absolutamente aterrorizante e errado. Ele acreditava que o plano de Deus era perfeito e bom. Essa incrível confiança e submissão salvaram a vida de Isaque, quando Deus providenciou o carneiro preso nos arbustos espinhosos.
ali perto. Mas, mais importante, a disposição de Isaque em render sua própria vida demonstrou que a fé genuína, às vezes, exige confiar em Deus mesmo quando seus planos parecem levar à própria morte. Jacó passou toda a sua vida adulta tramando, manipulando e agarrando coisas que não lhe pertenciam por direito. Ele enganou seu irmão gêmeo, Esaú, privando-o de sua primogenitura ao tirar vantagem da fome de Esaú. Ele enganou seu pai quase cego, Isaque, fingindo ser Esaú e roubando a bênção que pertencia ao seu irmão. Ele passou anos trabalhando para seu tio Labão, procurando constantemente maneiras de superá-lo e manobrá-lo. O nome de Jacó significava literalmente enganador ou suplantador, alguém que toma o lugar de outra pessoa por meio de trapaça. Por décadas, ele fez jus a esse nome perfeitamente, sempre tramando a próxima vantagem, sempre agarrando algo mais. Mas, quando Jacó estava morrendo no Egito muitos anos depois, algo inesperadamente belo aconteceu a este velho mestre da decepção. A idade e a experiência lhe ensinaram que todas as suas tramas e agarramentos nunca lhe trouxeram a satisfação que ansiava. Apenas a graça e a bênção de Deus realmente importavam. Hebreus 11:21 captura esta incrível transformação. Pela fé, Jacó, quando estava morrendo, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado na extremidade do seu bordão, com seus suspiros finais e as últimas forças restantes. Jacó colocou suas mãos envelhecidas nas cabeças de Efraim e Manassés, os dois filhos de José, e proferiu as promessas de Deus sobre o futuro. O homem que havia passado a vida roubando bênçãos dos outros, estava agora dando bênçãos livremente à próxima geração. Enquanto se apoiava pesadamente em seu cajado, aquela simples peça de madeira se tornou como um altar onde ele adorava o Deus que pacientemente havia transformado seu coração agarrador em coração generoso. A cena da morte de Jacó provou que a graça de Deus pode redimir até as vidas mais quebrantadas e egoístas, transformando manipulação em adoração e decepção em bênção. José viveu no Egito durante a maior parte de sua vida adulta, experimentando tanto os vales mais baixos quanto os picos mais altos que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele chegou como um escravo adolescente, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Depois subiu milagrosamente para se tornar o segundo homem mais poderoso da nação mais avançada da terra. Durante décadas, José serviu como a mão direita do faraó, gerenciando os recursos do reino, supervisionando projetos de construção massivos e ajudando o Egito a se tornar ainda mais próspero e influente. Sua família havia se mudado para o Egito durante a Grande Fome e havia se tornado rica e confortável em sua nova pátria. O Egito havia dado a José e sua família absolutamente tudo o que precisavam: proteção, prosperidade, posição e paz. A maioria das pessoas teria considerado o Egito sua casa permanente e esquecido as promessas que Deus havia feito aos seus ancestrais. Mas José carregava algo profundamente em seu coração que a prosperidade jamais poderia apagar. Ao sentir sua vida se aproximar do fim, ele se lembrou de algo crucial que seu bisavô Abraão havia ensinado à família muitos anos antes. Esta terra, não importa quão confortável e próspera tivesse se tornado, nunca foi feita para ser o seu destino final. Deus havia prometido a Abraão uma terra diferente, e José sabia com absoluta certeza que Deus sempre cumpre suas promessas. Hebreus 11:22 revela a inabalável confiança de José na fidelidade de Deus. Pela fé, José, quando seu fim estava próximo, falou sobre o êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções a respeito do sepultamento dos seus ossos. José estava tão completamente convencido de que Deus um dia conduziria seus descendentes para fora do Egito. José não sabia quando ocorreria aquele êxodo.
Poderia ser no ano seguinte ou em séculos vindouros. Mas ele sabia, sem qualquer dúvida, que isso aconteceria porque Deus havia prometido. Mesmo 400 anos depois, quando Moisés finalmente liderou os israelitas para fora da escravidão egípcia, eles carregaram cuidadosamente os ossos de José com eles, exatamente como ele havia solicitado. A fé de José alcançou 4 séculos, provando que a confiança genuína nas promessas de Deus pode sobreviver a impérios, gerações e até mesmo à morte. Anrão e Joquebede viviam em absoluto terror sob o decreto implacável do faraó. Todo bebê hebreu do sexo masculino deveria morrer imediatamente após o nascimento. O rei havia ordenado com fria calculadora. Soldados egípcios patrulhavam os bairros hebreus dia e noite, seus ouvidos treinados para captar os primeiros gritos de meninos recém-nascidos. Mães em todo o Egito choravam em angústia secreta, sabendo que seus filhos enfrentavam a morte certa no momento em que davam o primeiro suspiro. As parteiras hebreias já haviam começado sua rebelião silenciosa, dizendo ao faraó que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as egípcias e davam à luz antes que pudessem chegar. Mas o novo decreto do faraó era ainda mais brutal. Todo menino hebreu deveria ser jogado no rio Nilo, imediatamente após o nascimento. Mas quando Joquebede deu à luz Moisés, algo extraordinário aconteceu que mudou o curso da história. Ao olhar para o seu minúsculo filho, naqueles primeiros momentos preciosos, ela viu algo que fez seu coração palpitar de esperança, em vez de medo paralisante. Este não era apenas mais um bebê lindo. Esta criança é especial, marcada por Deus para algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Por 3 meses incrivelmente perigosos, Anrão e Joquebede esconderam seu filho dos esquadrões da morte que rondavam seu bairro. Todo choro, todo pequeno som que Moisés fazia poderia trazer soldados egípcios irrompendo pela porta. Vizinhos suspeitos poderiam traí-los às autoridades por um punhado de prata. A descoberta significava a morte imediata, não apenas para o bebê, mas para toda a família que ousara desafiar o comando direto do faraó. Hebreus 11:23 revela a incrível coragem deles diante de um perigo avassalador. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses depois que ele nasceu, porque viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o edito do rei Anrão e Joquebede fizeram a escolha consciente de confiar na proteção de Deus, em vez de obedecer ao comando maligno do faraó. Eles entenderam instintivamente que proteger a vida inocente importava infinitamente mais do que seguir leis perversas, não importa quem as emitisse. A fé deles lhes deu coragem sobrenatural para arriscar absolutamente tudo: a sua própria segurança, a vida dos seus outros filhos, até mesmo as suas próprias vidas, para salvar Moisés do decreto assassino do faraó. Quando esconder Moisés se tornou impossível, porque ele estava crescendo muito e fazendo muito barulho para ser escondido, eles criaram uma cesta impermeável e o colocaram no rio Nilo, confiando totalmente em Deus para proteger seu filho especial. Seu ato desesperado de desafio salvou não apenas a vida de Moisés, mas também o futuro de toda a nação hebraica. Moisés cresceu cercado por todo o luxo e privilégio que o mundo antigo podia oferecer. Como neto adotivo do governante mais poderoso da terra, ele vestia as roupas egípcias mais finas, comia comidas deliciosas preparadas por chefes reais, recebia a educação mais avançada disponível em qualquer lugar e exigia respeito imediato de todos que o encontravam. A riqueza e o poder ilimitados do Egito estavam ao seu alcance. O palácio real era sua casa com seus magníficos pilares, belos jardins e servos que atendiam a todas as suas necessidades. Os nobres egípcios o tratavam como um dos seus. Ele tinha acesso às vastas bibliotecas do reino, treinamento militar e conexões políticas
que poderiam tê-lo levado ao próprio pináculo do sucesso mundano. Mas Moisés carregava um pesado fardo secreto no fundo do seu coração que nenhuma quantidade de luxo egípcio poderia aliviar. Ele sabia a verdade sobre sua verdadeira identidade. Ele não era realmente da realeza egípcia. Ele era hebreu, um dos desprezados escravos que seu avô adotivo oprimia sistematicamente com crueldade crescente. Todos os dias, Moisés observava os escravos hebreus sofrerem sob os chicotes egípcios enquanto ele desfrutava dos privilégios egípcios. Ele via seu próprio povo construindo os monumentos do faraó com seu sangue, suor e lágrimas, enquanto ele vivia em luxo confortável. A contradição entre sua vida confortável e o sofrimento de seu povo criava um conflito interno que se fortalecia a cada ano. À medida que Moisés amadurecia, ele enfrentou a decisão mais definidora que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele poderia continuar vivendo como realeza egípcia, fingindo ser quem não era, desfrutando de prazeres temporários e sucesso mundano, enquanto seu verdadeiro povo sofria e morria. Ou ele poderia escolher sua verdadeira identidade como hebreu, mesmo que isso significasse abrir mão de absolutamente tudo que era confortável, familiar e seguro. Hebreus 11, 24 e 26 nos mostra a notável escolha de Moisés que mudou a trajetória de toda a sua vida. Pela fé, Moisés, quando já era adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele escolheu ser maltratado como povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a desgraça por causa de Cristo de maior valor do que os tesouros do Egito, porque estava olhando para sua recompensa. Moisés deliberada e conscientemente abandonou o palácio, escolhendo sofrer com escravos em vez de prosperar com seus opressores. Ele viu claramente que os tesouros do Egito, não importa quão impressionantes parecessem, acabariam se desvanecendo e desaparecendo. Mas as recompensas de Deus durariam por toda a eternidade. Moisés escolheu sua identidade real em detrimento de sua identidade falsa, valores eternos em vez de confortos temporários, e a aprovação de Deus em vez do aplauso humano. O Mar Vermelho se estendia infinitamente diante deles como uma barreira impossível. Suas águas azuis profundas se estendiam muito além do horizonte em ambas as direções. Atrás deles, o exército de elite do faraó se aproximava cada vez mais com 600 carros de combate escolhidos, cavalos treinados para a guerra e armas especificamente projetadas para matar com eficiência. 600.000 homens hebreus, mais suas esposas, filhos e parentes idosos. Pessoas no total estavam completamente presos entre a certeza de se afogar no mar e a certeza de serem massacrados pelos melhores soldados do Egito. Não havia como contornar a água, nem barcos para transportá-los, e nem tempo para construir qualquer tipo de ponte. O povo entrou em pânico total, gritando com Moisés em terror e raiva por tê-los levado a esta armadilha óbvia da morte. Eles clamaram que teria sido melhor permanecer escravos no Egito do que morrer como pessoas livres neste deserto desolado. A fé deles, que havia crescido durante as pragas, agora desmoronava sob a pressão de circunstâncias aparentemente impossíveis. Mas Moisés ouviu a voz de Deus falando claramente acima do terror e da confusão deles. Seguindo as instruções divinas, ele levantou seu cajado em direção ao mar impossível que bloqueava sua fuga. Então, algo aconteceu que nunca havia ocorrido antes na história humana e nunca mais se repetiria. Hebreus 11, 29 descreve este evento milagroso. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, foram afogados durante aquela longa e aterrorizante noite,
O vento poderoso de Deus empurrou as águas maciças para trás, criando paredes incomparáveis Ao amanhecer, Moisés liderou o caminho para o mar, e toda a nação hebraica o seguiu passo a passo através do que havia sido o fundo do mar apenas horas antes. As paredes de água permaneceram absolutamente firmes e imóveis, contidas pela mão invisível, mas todo-poderosa de Deus. Crianças caminharam com segurança entre paredes de água mais altas do que edifícios. Pessoas idosas que mal conseguiam andar, conseguiram atravessar sem tropeçar. Animais, carroças e todos os seus pertences atravessaram em um solo tão seco que nem sequer se transformou em lama sob milhões de pés. Mas quando o exército do faraó tentou seguir exatamente o mesmo caminho que os hebreus haviam usado, as imponentes paredes de água vieram abaixo com força estrondosa e afogaram cada soldado egípcio. Nenhum sobreviveu para retornar ao Egito com notícias do que havia acontecido. A mesma intervenção milagrosa que trouxe salvação aos hebreus, trouxe completa destruição aos egípcios. O mesmo caminho levou a liberdade para aqueles que tinham fé no poder de Deus, e a morte para aqueles que confiavam apenas em sua própria força militar. As enormes muralhas de Jericó permaneceram invictas por séculos, nunca quebradas por nenhum exército, independentemente de seu tamanho, habilidade ou determinação. Estas não eram muralhas defensivas comuns que os exércitos haviam aprendido a superar através da guerra de cerco. Eram maravilhas arquitetônicas, grossas o suficiente para que casas inteiras fossem construídas sobre elas, altas o suficiente para bloquear o sol da manhã e fortes o suficiente para resistir a qualquer arma de guerra ou máquina de cerco conhecida. Todo especialista militar em todo o mundo antigo teria declarado que conquistar Jericó era absolutamente impossível usando a guerra convencional. A cidade estava perfeitamente posicionada, abundantemente suprida e protegida por muralhas que pareciam alcançar o próprio céu. Mas Deus deu a Josué um plano de batalha que não fazia absolutamente nenhum sentido de acordo com a sabedoria militar humana ou o pensamento estratégico. Em vez de construir máquinas de cerco, construir escadas de assalto ou trazer arietes, o exército israelita simplesmente marcharia ao redor da cidade, uma vez por dia durante 6 dias consecutivos. No 7º dia, eles marchariam 7 vezes, tocariam suas trombetas em voz alta e gritariam com toda a sua força. Por 6 dias, o povo de Jericó observou de suas muralhas enquanto este estranho exército caminhava silenciosamente ao redor de sua cidade, carregando uma caixa dourada e não fazendo nenhuma tentativa de ataque. Eles devem ter rido do que parecia ser a estratégia militar mais ridícula que alguém já havia tentado. Mas Josué e os israelitas seguiram as instruções de Deus exatamente, mesmo que parecessem tolos para todos que observavam. Eles haviam aprendido através de sua experiência no deserto que os caminhos de Deus muitas vezes parecem tolos para o entendimento humano, mas eles sempre cumprem seus propósitos perfeitos. Hebreus 11:30 nos diz o que aconteceu naquele 7º dia. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, depois que o exército marchou ao redor delas por 7 dias, enquanto as trombetas tocavam suas notas altas e o povo gritava com vozes unificadas. Aquelas muralhas maciças que nunca haviam sido quebradas simplesmente desmoronaram. O terremoto que derrubou as muralhas foi tão preciso que deixou de pé apenas uma pequena seção. A seção onde um cordão escarlate pendia de uma janela. Dentro daquela casa vivia uma mulher cuja fé já havia escolhido qual lado ela apoiaria nesta batalha cósmica. Rabi era uma prostituta, uma gentia, alguém que as pessoas religiosas em todo Israel teriam considerado completamente indigna da misericórdia ou proteção de Deus. Sua profissão e sua nacionalidade
a marcavam como duplamente excluída da comunidade da aliança que Deus estava estabelecendo. Mas quando 2 espiões hebreus vieram secretamente para inspecionar Jericó antes do ataque, Raabe fez uma escolha que revelou a condição de seu coração. Ela escondeu os espiões dos soldados do rei, que os estavam caçando, ajudou-os a escapar com segurança da cidade e declarou sua completa fé em seu Deus. Hebreus 11:31 nos mostra sua notável recompensa. Pela fé, a prostituta Raabe, porque acolheu os espiões, não foi morta com aqueles que foram desobedientes enquanto as muralhas caíam e a cidade inteira queimava com fogo consumidor. Raabe e toda a sua família foram salvas porque ela havia pendurado um cordão escarlate. Sua fé conquistou as barreiras que pareciam separá-la do povo de Deus, provando que a graça divina alcança além dos preconceitos humanos e das fronteiras sociais. Quando Deus chamou Gideão pela primeira vez para liderar Israel contra o opressor exército midianita, 32.000 homens se ofereceram para lutar ao lado dele. Por 7 anos, os midianitas haviam invadido Israel em toda a estação de colheita, destruindo plantações, roubando gado e reduzindo os israelitas a se esconderem em cavernas e montanhas. Mas Deus imediatamente disse a Gideão que 32.000 soldados eram longe demais para a vitória que ele planejava lhes dar. Se Israel vencesse esta batalha com um exército grande e bem equipado, eles naturalmente assumiriam que sua própria força militar e estratégia superior haviam-lhes trazido a vitória, em vez de dar a Deus o crédito e a glória que ele merecia. Seguindo as instruções específicas de Deus, Gideão primeiro anunciou que qualquer pessoa que se sentisse com medo ou ansiosa com a próxima batalha estava livre para voltar para casa imediatamente. 22.000 homens partiram naquele mesmo dia, deixando apenas 10.000 soldados restantes no acampamento. Mas Deus disse a Gideão que mesmo 10.000 ainda era demais para seus propósitos. Ele instruiu Gideão a levar todos os homens restantes para a água para beber e observar cuidadosamente como cada homem bebia. Aqueles que se ajoelhassem e colocassem os rostos diretamente na água seriam enviados para casa. Apenas aqueles que apanhassem água com as mãos e a lambessem como cachorros, enquanto permaneciam alertas aos seus arredores, seriam escolhidos para a batalha. Este teste estranho eliminou todos, exceto 300 homens, do exército de Gideão. 300 homens contra uma força inimiga tão vasta que a Bíblia os descreve como sendo numerosos como gafanhotos, com camelos que não podiam ser contados mais do que a areia na beira do mar. Qualquer comandante militar experiente teria chamado esta batalha planejada de suicídio completo, em vez de estratégia legítima. As probabilidades matemáticas eram tão esmagadoras que a vitória parecia impossível, mesmo que os soldados israelitas fossem 10 vezes mais fortes e melhor equipados do que seus inimigos. Mas Gideão havia aprendido a confiar na sabedoria de Deus acima do pensamento militar humano. Ele aceitou o plano de batalha de Deus sem discussão, mesmo que desafiasse todos os princípios de guerra que ele já havia aprendido. Deus deu a cada um dos 300 homens de Gideão as armas mais estranhas imagináveis: uma trombeta, um jarro de barro vazio e uma tocha escondida dentro do jarro. Sem espadas, sem lanças, sem escudos, sem armaduras, apenas instrumentos de ruído, cerâmica e fogo. No meio da noite, enquanto o vasto exército midianita dormia pacificamente em seu acampamento, Gideão dividiu sua minúscula força em 3 grupos de 100 homens cada. Eles cercaram completamente o acampamento inimigo e esperaram em perfeito silêncio pelo sinal de Gideão. No momento exato, todos os 300 homens simultaneamente tocaram suas trombetas o mais alto possível,
Quebraram seus jarros de barro com um ruído tremendo, levantaram suas tochas em chamas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão, no topo de seus pulmões!" A explosão repentina de som e luz, vinda de todas as direções, aterrorizou o exército adormecido, tão completamente que eles presumiram que estavam cercados por uma força inimiga maciça. Na escuridão e confusão, eles começaram a lutar uns contra os outros freneticamente, incapazes de distinguir entre amigos e inimigos. Hebreus 11, 32 inclui Gideão entre aqueles heróis que, pela fé, conquistaram reinos, administraram justiça e obtiveram o que lhes foi prometido, com apenas 300 homens carregando armas não convencionais. Gideão derrotou um exército de milhares porque confiou na sabedoria não convencional de Deus acima da estratégia militar humana. Quando Deus chamou Baraque para liderar o exército de Israel contra o aparentemente invencível general Sísera e seus 900 carros de ferro, Baraque se sentiu completamente oprimido pela magnitude da responsabilidade colocada sobre seus ombros. Carros de ferro representavam o equivalente dos tanques modernos no mundo antigo. Armas de guerra quase invencíveis, que podiam esmagar soldados de infantaria sem nenhum esforço. A reputação de Sísera como comandante militar era lendária em toda a região. Por 20 anos, ele havia oprimido os israelitas com sua tecnologia superior e brilho estratégico. Seus carros de ferro nunca haviam sido derrotados em batalha, e seu exército parecia absolutamente imparável para qualquer um que os enfrentasse. Mas Baraque tinha uma fonte crucial de força e confiança que lhe deu a coragem de considerar aceitar esta missão impossível. Débora, a profetisa que servia como juíza e líder espiritual de Israel. Ela ouvia diretamente de Deus com perfeita precisão e nunca estivera errada sobre nada que o Senhor lhe revelara através da comunicação divina. O dom profético de Débora era reconhecido e respeitado em todo Israel. Quando ela falava a palavra de Deus, ela sempre acontecia exatamente como ela havia declarado. Sua autoridade espiritual era inquestionável, e sua conexão com a vontade de Deus era absolutamente confiável. Quando Débora disse a Baraque que Deus o ordenava levar 10.000 homens das tribos de Naftali e Zébulon e lutar contra o exército de Sísera, Baraque sabia que esta era genuinamente a vontade de Deus. Mas ele também conhecia suas próprias limitações e medos. A responsabilidade parecia pesada demais para ele carregar sozinho. Baraque respondeu a Débora com completa honestidade sobre sua condição. Se você for comigo, eu irei. Mas, se você não for comigo, eu não irei. E algumas pessoas poderiam ter interpretado esta resposta como fraqueza, covardia ou falta de fé na promessa de vitória de Deus. A força sobrenatural da fé, a recompensa eterna a Baraque, ao dizer a Débora que só iria se ela fosse junto, não estava demonstrando falta de fé em Deus, mas sim fé na voz de Deus, que falava através dela. Ele reconheceu que a presença dela era a confirmação visível da aprovação e do poder divinos. A palavra de Deus, entregue por Débora, era sua única garantia contra a superioridade militar e tecnológica de Sísera. Débora não hesitou, mas aceitou imediatamente o desafio. Ela disse a Baraque: eu irei com você, mas você não receberá glória por esta batalha, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E assim foi. Débora, Baraque e os 10.000 homens subiram o Monte Tabor, aguardando o momento perfeito de Deus. Sísera, ao saber do movimento de Baraque, reuniu rapidamente seus 900 carros de ferro e seu vasto exército, marchando em direção ao Monte Tabor, pronto para esmagar os israelitas nas planícies abertas, onde seus carros seriam mais eficazes. Mas Débora ouviu a palavra exata de Deus e declarou a Baraque:
Levante-se. Este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos. O Senhor não está indo à sua frente? No momento em que o exército israelita desceu do monte, Deus enviou uma tempestade repentina e massiva. A chuva torrencial e o granizo transformaram o campo de batalha em um pântano lamacento. Os 900 carros de ferro de Sísera, que eram sua maior força, ficaram presos e atolados na lama profunda. O peso do ferro que antes os tornava invencíveis, agora os tornava imobilizados e inúteis. O exército outrora imbatível de Sísera, agora desorganizado e vulnerável, foi completamente derrotado pelas tropas a pé de Israel. A tecnologia mais avançada do mundo antigo não pôde fazer nada contra o poder dos elementos controlados pelo Deus de Israel. Sísera, o grande general, abandonou seu carro e fugiu a pé, buscando refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Jael, uma quenita, não tinha a reputação de guerreira ou heroína. Mas quando Sísera, exausto e desesperado, implorou por água e se aninhou para dormir, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo. Em um ato de coragem e fé, ela o matou enquanto ele dormia, cumprindo a profecia de Débora. A história de Baraque provou que a fé não é sobre a nossa força ou recursos, mas sobre a confiança inabalável na direção e no tempo perfeitos de Deus, mesmo quando a fraqueza humana nos faz buscar segurança na voz de um profeta. O tempo passou, as gerações de Israel foram e vieram, cada uma enfrentando seus próprios testes de fé, seja na prosperidade ou na escravidão. A nação de Israel estava novamente sob o domínio de um povo inimigo, os filisteus, que os oprimiam com força brutal. O povo clamava por um libertador, mas nenhum homem parecia grande o suficiente para enfrentar o campeão filisteu, Golias. Golias era um gigante, medindo quase 3 metros de altura, blindado da cabeça aos pés com bronze reluzente e carregando uma lança com uma ponta de ferro que pesava mais de 7 quilos. Seu desafio diário aterrorizava o exército israelita. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos durante 40 dias. Golias desafiou os israelitas, e durante 40 dias, todo guerreiro em Israel, incluindo o rei Saul, estava paralisado pelo medo. Foi neste momento de terror paralisante que Davi, um jovem pastor de ovelhas, chegou ao acampamento para levar provisões aos seus irmãos. Ele não era um soldado, não tinha armadura, nem experiência em guerra, mas ele tinha uma fé radical e não diluída no poder de seu Deus. Ao ouvir as palavras blasfemas do gigante, Davi não sentiu medo, mas sim uma santa indignação. Quando Davi se apresentou a Saul, o rei tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas ela era pesada e desajeitada, e Davi não podia se mover. Ele rejeitou a armadura e, em vez disso, pegou o que ele sabia usar: seu cajado de pastor, sua sacola e 5 pedras lisas que ele selecionou no leito de um riacho. O gigante zombou de Davi, considerando-o uma afronta. Por acaso sou um cão para você vir a mim com paus? Mas Davi respondeu com uma das maiores declarações de fé nas Escrituras: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Davi não se concentrou no tamanho do gigante ou na sua própria falta de armadura. Ele se concentrou na fidelidade e no poder do seu Deus. Ele correu em direção a Golias com o coração cheio de convicção. Com sua funda, ele lançou uma das pedras, e ela se enterrou na testa do gigante. Golias, o guerreiro invencível, caiu de cara no chão. Davi, com a espada do próprio Golias,
cortou sua cabeça, e o medo que paralisava Israel se transformou em um grito unificado de vitória. A fé de um pastor de ovelhas, conforme demonstrado em Hebreus 11:34, que o menciona como aqueles que, pela fé, puseram em fuga exércitos estrangeiros, conquistou o impossível e garantiu o futuro de Israel. Samuel foi um homem que viveu uma vida de fé desde o ventre. Sua mãe, Ana, era estéril e orou com lágrimas e devoção, prometendo dedicar seu filho a Deus se ele lhe desse um. Deus ouviu sua oração e lhe deu Samuel, que ela entregou ao serviço do templo, ainda criança. O ministério de Samuel floresceu em uma época de profunda escuridão espiritual em Israel. Os sacerdotes eram corruptos, a palavra de Deus era rara, e o povo se havia desviado para a idolatria e a imoralidade. Em um momento de desespero nacional, o povo exigia um rei para governá-los, como as outras nações. Deus, através de Samuel, permitiu que tivessem o que queriam, ungindo Saul. Mas quando Saul se desviou da obediência, Samuel, em grande angústia, seguiu a direção de Deus para ungir Davi. O pastor, como o próximo rei, a fé de Samuel se manifestou em sua obediência incansável a Deus, mesmo quando isso ia contra a opinião popular ou as emoções pessoais. Ele julgou Israel com justiça por toda a sua vida, e nunca se curvou ao medo humano, nem mesmo ao repreender um rei ungido. Sua vida inteira foi uma prova de que a fé é a capacidade de ouvir a voz de Deus em um mundo barulhento e agir de acordo, independentemente das consequências. A fé de Samuel não estava em sua posição como profeta ou juiz, mas em sua relação pessoal e obediente com o Criador. A história avança mais uma vez, e o livro de Hebreus nos lembra que a fé não é apenas para os grandes nomes, mas para todos os que ousarem confiar. O capítulo 11 continua: Que mais direi? O tempo me faltaria para contar de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, administraram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra. Mulheres receberam os seus mortos de volta pela ressurreição. Hebreus 11, 32, 35. O capítulo não para nos contos de vitória. A fé também é revelada na capacidade de suportar o sofrimento com esperança. A fé não é apenas um escudo para desviar o mal, mas um bálsamo para suportá-lo. O texto descreve aqueles que foram torturados, recusando a libertação na esperança de uma ressurreição melhor. Fala daqueles que enfrentaram escárnios e açoites, prisões e cadeias. Pessoas que foram apedrejadas, cerradas ao meio, tentadas e mortas ao fio da espada. Homens e mulheres que andaram errantes, vestidos com peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Hebreus 11, 38. Eles vagavam por desertos e montes, em cavernas e em buracos na terra. Estes heróis da fé não viam o milagre da fuga, mas sim o milagre da perseverança. Sua fé lhes deu a força sobrenatural para honrar a Deus na adversidade, recusando-se a negociar sua convicção por um momento de conforto. Eles tinham certeza de que a recompensa de Deus era muito maior do que qualquer sofrimento que pudessem suportar na terra. Sua fé era uma convicção da realidade de um mundo invisível e eterno. O que Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Rabepe, Gideão, Baraque e todos os profetas e mártires tinham em comum. Eles tinham uma fé viva que lhes permitia olhar além de suas circunstâncias e se conectar com o poder de Deus.
A fé não é apenas uma crença intelectual. É uma força sobrenatural que leva à ação. O padrão é este: 1. Fé na palavra de Deus. Eles ouviram uma promessa ou um comando que parecia impossível para a razão humana. 2. Ação de obediência. Eles agiram com base nessa palavra, ignorando o medo, o ridículo ou a lógica. 3. Resultado sobrenatural. A obediência movida pela fé moveu a mão de Deus, resultando em milagres que reescreveram a história. O livro de Hebreus conclui a galeria dos heróis da fé com esta observação crucial: todos estes, embora tivessem obtido um bom testemunho por meio da fé, não receberam o que havia sido prometido, visto que Deus havia provido algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, 39 e 40. Isto significa que a jornada de fé deles não estava completa até que nós, que agora vivemos sob a graça, completássemos a nossa. A história deles era um prelúdio para a nossa história. A fé que eles demonstraram aponta para o maior ato de fé de todos: a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. A fé que opera milagres, destrói fortalezas e transforma vidas, é a fé no Filho de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. O desfecho feliz, o encontro da fé e da promessa, a história de todos estes homens e mulheres, com seus altos e baixos, seus medos e suas vitórias, converge para um único e glorioso desfecho: a recompensa final da fé. O que todos eles esperavam, mesmo sem terem visto, era o estabelecimento de um reino onde não há mais dor, nem lágrimas, nem morte, nem separação. Eles procuravam uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, 10. E sua fé era a garantia de que ela existia. O desfecho feliz não é a riqueza temporal de Abraão, a longevidade de Noé, ou a vitória militar de Gideão. O desfecho feliz é que, por meio da sua fé, eles se tornaram co-herdeiros da promessa eterna. Suas vidas, se pareciam terminar em morte, sofrimento ou mistério, foram apenas o início de uma existência sem fim, na presença de Deus. Enoque, que caminhou com Deus, agora caminha com Ele eternamente. Abel, cujo sacrifício foi aceito, desfruta da justiça que sua fé lhe concedeu. Noé, que salvou sua família da destruição, agora está seguro para sempre. Abraão e Sara, os pais de muitas nações, estão na pátria celestial que eles buscaram. E todos, de Caim a Baraque, de José aos mártires anônimos, encontram sua plena realização e alegria na companhia uns dos outros, e o mais importante, na presença de seu Deus fiel. A força sobrenatural da fé não apenas moveu a mão de Deus para o milagre, mas também garantiu para cada um deles uma recompensa que dura para sempre. A jornada da fé de cada um foi concluída, e a promessa de Deus foi perfeitamente cumprida.